E olha, você acompanha uma entrevista agora, o Leandro Bovo conversa conosco, ele que é diretor, sócio-diretor da Radar Investimentos, e fala conosco a respeito de mercado pecuário. Vamos falar agora a respeito de carne bovina, de cadeia produtiva da pecuária de corte, para falar a respeito de alguns temas ligados a esse assunto macro. Converso agora com o Leandro Bovo, ele que é sócio-diretor da Radar Investimentos. Leandro, um prazer tê-lo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, para falar de mercado. E olha só, nós estamos tendo uma percepção, há algumas semanas, de uma melhora para a arroba do boi gordo, preço pago ao produtor rural, e uma perspectiva de continuar assim por conta principalmente de entre-safra, alguma melhora na demanda externa, mas tudo muito devagar. O que você está interpretando no mercado neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do canal do Boi. Realmente a gente está na entre-safra, a expectativa é de melhora de preço, essa expectativa vem se concretizando, mas eu acho que num ritmo e numa dimensão menor do que todo mundo esperava e desejava que acontecesse, né? O fato é que, apesar da gente estar na entre-safra, principalmente aqui em São Paulo, o volume de gado confinado disponível tem sido suficiente para abastecer aí minimamente a indústria. O apetite também não está muito grande, porque a gente sabe que o mercado interno a gente ainda enfrenta os efeitos da crise e do desemprego, então a demanda no mercado interno realmente não é das melhores. A exportação está indo muito bem, com os volumes aí rodando, o aumento de volume exportado rodando ao redor aí de 20% frente ao ano passado, o que é um número bom, mas poderia ser melhor. Acho que o que está faltando aí seria a habilitação de mais plantas para a China, né? Que é onde a demanda realmente está muito forte e eles estão pagando muito bem. Tanto é que os frigoríficos que estão habilitados para fazer China estão tendo resultados muito favoráveis, né? Leandro, aqui no canal do Boi eu tenho até evitado um pouco a gente falar muito de China, né? Dessa expectativa da aprovação das plantas. Não temos dúvidas que isso vai vir a ocorrer. Entretanto, tem tido um adiamento, né, de alguns procedimentos, tem demorado mais tempo do que acreditávamos que seria, diferente do que aconteceu com a Argentina. Aparentemente, na Argentina, o processo de habilitação de plantas foi mais rápido, foi um pouco mais veloz. Isso mudaria alguma coisa em relação ao faturamento, à receita da cadeia produtiva como um todo? Porque a indústria frigorífica melhorou bastante o seu faturamento com exportação, seja por conta de embarques, seja por conta do dólar mais alto, aí beirando R$4. Sem dúvida que a China é um fator importantíssimo para a gente compor na nossa balança comercial aí com relação à carne bovina. Hoje ele é um player importantíssimo, paga bem, leva volumes grandes, leva todos os cortes, não é concentrado, por exemplo, como a Europa em cortes de dianteiro, ou a Rússia como cortes de dianteiro, eles levam tudo. E aí fica difícil de entender por que está levando tanto tempo para se habilitar essas novas plantas. Porque você tem, de um lado, um player que é a China, que é fato que ela precisa comprar, e precisa comprar cada vez mais, ainda mais agora diante do problema que eles estão tendo com a peste suína lá. Então a demanda deles por proteína é gigantesca. E você tem do outro lado um produtor eficientíssimo e com custos bastante razoáveis, que é o Brasil. Então, assim, fica difícil de entender, para quem não está no meio das negociações bilaterais aí, por que não está conseguindo ligar a maior demanda com a maior oferta. É difícil de entender se isso é por conta de uma burocracia chinesa ou por conta de uma burocracia brasileira, ou se é um pouco de cada um desses problemas, mas o fato é, a expectativa com a China sempre foi positiva, porque realmente ela é um player importantíssimo. E se a gente habilitar um número de plantas que estão na fila para ser habilitadas, né, ou seja, que são 19 plantas, que vai mais do que dobrar o número de plantas atuais, com certeza o benefício ia se espalhar muito mais para a cadeia produtiva do que hoje, porque hoje ele está muito concentrado, esse benefício, nas indústrias que estão habilitadas para exportar à China. Então essas indústrias estão tendo resultados fantásticos. As demais, nem tanto, porque o mercado interno a gente sabe que
que ainda não está absorvendo preços mais altos e não tem demanda para preços mais altos, porque a gente ainda se ressente da crise, né? Mas as indústrias que estão fazendo China estão realmente, para falar o jargão português, nadando de braçada, né? E se tivesse mais plantas habilitadas, acho que isso ia se espalhar para mais indústrias e também para o produtor, que é a ponta final da cadeia, que teoricamente é quem está mais longe da China e que está se beneficiando menos dessa aumento da demanda do nosso parceiro comercial, né? Leandro, eu vou fazer uma analogia com aquele chamado relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Há alguns meses, eles têm feito o seguinte: a produção agrícola mundial e a produção agrícola mundial sem a China. Então, eu vou te perguntar o seguinte: perspectivas para o mercado de pecuária aqui do Brasil, considerando uma elevação no número de plantas habilitadas a exportar para a China e considerando que vai demorar mais para ter essas habilitações. Nestes dois cenários, o que você enxerga para a cadeia produtiva do país? Essa expectativa estava baseada em dois gatilhos. Primeiro, uma restrição de oferta que é natural de acontecer na entre-safra. E segundo, a habilitação de mais plantas para a China. Então, respondendo a sua pergunta, se a gente tiver logo, o quanto antes, essa habilitação de mais 19 plantas para a China, que vai mais do que dobrar o número atual de plantas que a gente tem, a expectativa passa a ser bastante positiva, porque aí você tem mais chance, maior probabilidade do benefício da exportação para a China chegar na ponta final da cadeia, que é aqui o produtor. Então, provavelmente, você vai ter maior demanda por boi China, que são bois abaixo de 30 meses, né? E mais frigoríficos brigando por esses bois. Então, esse é um ponto bastante positivo, que se acontecer, melhora bastante, significativamente, a nossa expectativa para entre-safra. E o segundo ponto seria da restrição da oferta. Esse está ficando um pouco mais difícil, por dois motivos. Tem aumentado bastante o número de animais confinados, né? A gente, estados tradicionalmente confinadores como Mato Grosso, mesmo Goiás e São Paulo também está se destacando no confinamento. Então, esses estados têm tido um volume de animais confinados relativamente grande, que está sendo suficiente para abastecer as plantas, tanto é que a gente não teve até agora nenhuma alta de preço mais forte. E o outro ponto é o aumento da produtividade. Então, assim, além da gente ter mais animais confinados, esses animais estão sendo abatidos cada vez mais pesados. Então, se você imaginar aí que há, 3 anos atrás, a média dos abates nossos no segundo semestre era, 17 arrobas, e agora foi para 19 arrobas, por exemplo, você tem 10% de aumento de produção de carne abatendo o mesmo número de animais. Então, o produtor também está sendo um pouco de vítima do seu próprio sucesso. O aumento da produtividade gera maior oferta de produto, e se a gente não tem uma demanda do lado de lá maior também para absorver esse produto, o preço fica um pouco deprimido, né? Então, eu acho que, caso a China venha, a gente vai melhorar a questão da demanda, e aí a expectativa é muito boa. Se a China não habilitar esse ano essas 19 plantas, aí a gente vai ficar dependendo mais de uma restrição da oferta, que a expectativa fica boa, porém menos forte do que com a China dentro. Tá certo, Leandro Bovo, quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço o contato, é sempre um prazer falar com vocês.